Um caixa eletrônico criou um milionário. Eu adoraria ser essa pessoa, né? Ou não, talvez, porque não sei se deu bel pra ela. Mas vamos descobrir. Vamos concordar, tem coisas que não acontecem todo dia na vida de uma pessoa. Uma delas é você ir sacar dinheiro no caixa eletrônico e perceber que por causa de um bug, agora você consegue sacar dinheiro ilimitado da sua conta. Pois é, como se E? fosse um hack de dinheiro no The Sims ou no GTA, só que na Não. vida real. Gente, não é possível. No vídeo de hoje a Eu gente vou vai esperar conhecer a pra gente história comentar inacreditável depois. de como um erro de programação acabou transformando um cara comum em um milionário literalmente da noite E aí deixou de ser calvo, né, nesse dia? Porque pro se eu dia. tivesse Pois dinheiro é, eu e também não você ia aí ser se calvo, achando não. sortudo por ter pego 3 faróis verdes seguidos. Quando tinha 18 anos de idade, o jovem Dan Saunders trabalhava num cassino chamado Crown Melbourne, na Austrália. Dan na época era só mais um jovem desesperado para conseguir se manter, mas digamos que ele não era muito bom em seguir regras não. Ele acabou sendo demitido desse cassino por simplesmente nadar na piscina do hotel onde ele ficava e chegava para trabalhar encharcado e bêbado. Quem nunca, né? Ao Mano, longo dos anos, Dan foi se tornando quem o famoso nunca? Como é que você chega no trabalho encharcado e bêbado, pô? Não tem como. É difícil a vida, profissional em viu? fazer bico. Tudo que pudesse dar uma graninha extra ele pegava, fosse algum trabalho administrativo ou alguma coisa de força braçal, ele simplesmente estava fazendo. Ele foi se mantendo assim conforme o tempo foi passando, até que se mudou para a cidade de Wangaratta com sua noiva, e é aqui que a nossa história acontece de verdade. E eu sempre acho importante aqui a gente dar um panorama sobre a vida pregressa da pessoa em questão, pra gente entender mais ou menos o que aconteceu no futuro e enfim, explicar algumas atitudes Não e tudo sei se ele foi mais. No caso de Dan, preso. por exemplo, a Vamos história ver parece aqui. até um filme. Ele era desesperado pra conseguir uma grana que caísse do céu, e por mais bizarro que pareça, foi praticamente isso que aconteceu. Em Eu ia falar isso, pô. Se o cara era desesperado pra cair a grana do céu, ele literalmente foi abençoado e aconteceu com ele, coisa que é muito difícil de acontecer comigo ou com você na vida real. 2011, em Wangaratta, Dan conseguiu um emprego fixo de barman num estabelecimento local e isso já era o suficiente para ele conseguir pagar as contas e se manter junto com a sua noiva. Numa noite de bastante movimento, ele foi escalado para fechar o bar, que era um processo bem cansativo que envolvia limpar o estabelecimento, contar o dinheiro do caixa e por fim fechar tudo. Mas a parte boa disso é que no dia seguinte, Dan estaria de folga, então ele aproveitou a madrugada livre para poder sair com uns amigos para beber e esfriar um pouco a cabeça. Dan não sabia disso ainda, mas ele estava apenas a alguns passos de se tornar um Ué. milionário. Como estávamos em Ah, tá. 2011 e ainda o Pix Eu jurei que tinha bugado minha tela, tava tudo preto durante, sei lá, muito tempo. não existia, Dan saiu para sacar um dinheiro num ATM, que é o equivalente gringo ao nosso famoso caixa 24 horas. Ele foi até lá e percebeu que não tinha quase nada na sua conta e então tentou transferir um valor do seu limite de cartão de crédito para sua conta pessoal, meio naquela sem saber se ia dar certo. Hoje em dia, muitos bancos disponibilizam o seu limite para poder fazer saques, mas na época era algo que dependia de muitos A live tá travando? Vamos lá, ó. Eu vou voltar aqui um pouquinho na parte que ele ia sair com os amigos dele. Eu acho que nessa parte tá de boa, né? Ou nem? Mas a parte boa disso é que no dia seguinte, Dan assistindo estaria essa de folga, parte? então ele aproveitou a madrugada livre para poder sair com alguns amigos para beber e esfriar um pouco a cabeça. Eu tô de Dan boa, não sabia Felon. disso ainda, mas ele estava Obrigado por apenas a perguntar. alguns passos de se tornar um milionário. Como estávamos em 2011 e ainda o Pix não existia, Dan saiu para sacar um dinheiro num 2011, ATM, que é o velho. equivalente gringo ao nosso famoso caixa 24 horas. Ele foi até lá e percebeu que não tinha quase nada na sua conta e então tentou transferir um valor do seu limite de cartão de crédito para sua conta pessoal, meio naquela sem saber se ia dar certo. Hoje em dia, muitos bancos disponibilizam o seu limite para poder fazer saques, mas na época era algo que dependia de muitos fatores, então era comum que as pessoas só descobrissem na tentativa e erro. Quando Dan tentou sacar seu dinheiro, o caixa eletrônico exibiu uma mensagem de erro que dizia: transação cancelada. O valor disponível na sua conta também não apareceu na tela e a máquina simplesmente cuspiu o cartão de volta. Dan então ficou naquela sem entender e inseriu o cartão de crédito novamente para tentar sacar algum valor diretamente do seu limite. Ele digitou o valor de $200 e dessa vez deu certo, 4 notas de $50 saíram da máquina, mas alguma coisa parecia estar errada. O Dan queria saber exatamente quanto de saldo ele Quanto tinha que ele disponível tinha, né? na conta, mas esse valor não aparecia na tela. Ele então colocou o cartão, tentou refazer a operação e novamente deu erro e o cartão foi ejetado. Ele novamente reinseriu, digitou o valor de $200 mais uma vez e a máquina liberou mais algumas notas de 50. Só que ainda assim o caixa não mostrava o Não saldo mostrar. final da sua conta. Ai, cara. Mano, isso aqui é muito, tipo. É muito improvável de acontecer, tá ligado? O cara vai ficar repetindo esse mesmo processo até ele ficar milionário, tá ligado? Meu Deus do céu, ele foi um gênio, mas também ele teve uma. Ele pode. Eu acho que ele saiu de lá. Tá ligado? Eu acho que ele saiu de lá e foi direto se limpar, porque não é possível. O cara teve, tipo, muita sorte.
tá ligado? Muita sorte. Alice faz o seguinte, vai num caixa perto da sua casa, faz IRL, fazendo a mesma coisa que ele fez. Aham, vai dar certo sim comigo. Conta. Ele então resolveu experimentar uma coisa. Dan refez a operação e agora digitou $400 e o dinheiro saiu. Depois ele foi e fez 600 e depois Bicho, $800. E bicho, rapidamente ele notou não. que aquele valor era muito maior do que ele poderia ter na sua Ele teria, conta. né? Dan Meu pensou então Deus. que ou alguma coisa estava muito errada com a máquina ou seu limite ficaria negativo. Na pior das hipóteses, era só ele usar as mesmas notas para depositar o valor de volta na sua conta. Uma mensagem que aparecia na tela era transação cancelada. O sistema do banco não debitava da conta dele, porém Meu o caixa liberava o Deus. dinheiro. Era como se a máquina não entendesse o comando de fazer a transação, mas entendesse que era para liberar uma grana ali. Com quase $2.000 na mão, Dan percebeu que era impossível que aquele valor estivesse saindo da sua Mano, não conta. é Seu banco não dele, ia ele simplesmente sabe que não liberar é que ele dele ali. extrapolasse o limite de uma maneira tão fácil e simples. Mas com a grana já no bolso, Dan decidiu seguir para casa antes de tomar qualquer ação. Depois Gente, vamos lá. Eu quero saber de vocês agora do chat. O que vocês fariam se acontecesse uma parada dessa com vocês aí? Pô, eu não sei, eu ia ficar muito nervoso, velho. Eu não sei se eu ficaria tirando dinheiro, tá ligado? Eu ia ficar com medo de dar merda pra mim, tá ligado? Você continuava fazendo? Porque ele viu que o caixa tava dando erro e tava liberando uma grana que ele não tinha, tá ligado? Na conta dele. O cara ficou milionário por causa dessa porra. É muito improvável disso acontecer com um de nós. Mas eu teria muito medo de dar BO e a polícia bater na minha porta depois. O que que eu vou explicar? Ah, o caixa deu BO e eu tirei o dinheiro, foda-se. Não, pô, você fez errado. Ai, mas eu também. Eu não sei, na verdade, né? Eu tô falando assim porque eu tô pensando assim. É porque eu tô na minha casa, de boa, sentadinho, pensando, poxa, vai dar BO, é errado, não sei o quê. Mas eu acho que eu também. Eu não sei, velho. Eu acho que eu também tiraria o dinheiro. Não sei. É, seria erro do sistema do banco, não é culpa minha, né? Eu não sei o que eu faria. O que é que vocês fariam? Provavelmente alguém faria a mesma coisa. Depois eu acho que eu ia rapar a grana primeiro. É, eu não sei, velho. Pô, mas é muita grana, né, bicho? Depois de uma boa noite de sono, ele acordou e ligou pra NAB, que era o seu banco, pra saber como estava o seu limite, já que naquela época não tinha aplicativo pra isso. No telefone, ele perguntou pro seu gerente se tinha alguma coisa de estranha com a sua conta, e a resposta foi: não, pô, seu último saque foi algumas semanas atrás, sua conta tá tudo normal, por que a pergunta? E aí o Dan respondeu: Meu nada não, pô, Deus. obrigado Nada aí, e não, tô desligou a só ligação. Sua milionário. conta parecia estar do mesmo jeito e nada havia sido alterado. Então Dan percebeu que de fato ele havia sacado quase $2.000 do mais absoluto nada. Ele comprou alguns Mano. itens que estava precisando para casa, mas no dia seguinte, quando conferiu a sua conta novamente, lá estava o valor em negativo, exatamente a quantia que ele tinha sacado. O estranho é que demorou demais para o banco debitar a transação, como se realmente estivesse atrasado. Porém, algo sussurrou no ouvido de Dan que fez ele pensar: pô, isso ainda não tá normal, eu preciso tentar novamente e explorar um pouco mais essa falha. Mas também tem aquelas, né? Se ele contasse pro banco que tava dando erro, tá ligado? E qualquer pessoa poderia fazer isso. Será se ele ganharia uma grana bacana do banco por reportar o erro? Ou ficaria por isso mesmo? Mas será? Ou será se falar, brigadão, valeu, meu querido, tamo junto. E, tá ligado? Você acha que o banco ia dar dinheiro de jeito nenhum? É, pô, mas, porra. Os caras só iam arrumar aí que se foda. Se eu fosse o banco, eu daria nada pra ele, não. No máximo, um obrigado. É, então, mas aí, pô, eu acho que. É, não sei. É porque, tipo assim, existem aí. É porque eu tô pensando alto também, né? Assim, alto não. Ah, é porque. É verdade, verdade. É banco, né? Banco não ia dar. É, não sei. Umas noites Foda-se também. depois, Dan aproveitou mais um dos seus turnos de fechar o bar pra ir de novo naquele caixa Meu Deus, ele é eletrônico. Mas muito dessa vez genial, ele né? fez algo diferente. Ao invés de tentar sacar o dinheiro, ele realizou o comando de transferir diretamente o valor do seu limite de crédito pra sua conta pessoal, que era como uma espécie de poupança. Ele selecionou uma transferência de $1.000 e aquela mesma mensagem de erro apareceu. Mas dessa vez, pro espanto absoluto de Dan, o valor havia sido transferido com sucesso e ido pra sua Véi. conta pessoal. Ele então E por repensou que suas ninguém fez teorias e isso chegou à conclusão antes? de que Além aquele dele. caixa eletrônico era capaz de realizar qualquer transação sem necessariamente computá-la no sistema, pelo menos não imediatamente. Mas por que isso estava acontecendo? Essa é a hora da gente dar uma pausa na nossa história e explicar exatamente a origem do glitch. Depois de estudar Pronto. friamente os horários Agora ele vai explicar essa parada. Mas, poxa, tipo assim, na minha cabeça fica: por que ninguém fez isso antes dele? Por quê? Ninguém descobriu que isso tava bugado antes dele, tá ligado? Porque se alguém tivesse feito isso antes dele, tá ligado? Eu acho que o banco perderia muito mais grana, pô. Muito mais grana.
Porque é muito difícil alguém saber isso. O cara ia pegar o dinheiro que ele sabia que podia pegar e pronto. Muito difícil o cara tentar pegar mais do que pode. Ele foi o primeiro a tentar e conseguiu. E os processos, o Dan percebeu que tinha entrado numa sequência absurda de sorte. Ele simplesmente estava no lugar certo e na hora certa. Ele descobriu que entre meia-noite e 1 da manhã, aquela máquina específica entrava em modo de stand-by. Enquanto a máquina estava nesse modo, ela perdia o contato com o sistema do banco, mas um erro de programação fez com que ela continuasse funcionando mesmo assim. O certo que acontecia em qualquer outra máquina é que durante o modo de Mano! stand-by, ela não funcionasse, já que não havia conexão com o sistema bancário. Olha Caralho! O cara, ele foi. Ele foi muito. Tipo assim, ele não foi pouco, ele foi muito. Ele foi extremamente cagado. Ele. Meu Deus do céu! Como que pode isso acontecer? O cara foi literalmente no horário certo, onde o negócio não tava funcionando. Porra, não. E eu, pobre. Eu continuo pobre, eu vou bater na porta dos bancos, ver se eu. Um negócio extremamente específico, eu tava no lugar certo. Pô, na hora certa, no lugar certo. Como é que pode uma coisa dessa? Olha só, se Porra, você ele vai no teve caixa muita sorte. eletrônico e vai sacar ali sem conto do Bradesco ou do Itaú, o que a máquina faz é basicamente entrar em contato com o banco através de uma conexão terceirizada e assim servir de intermediário para você realizar o comando. O comando então entra na máquina e te dá o dinheiro ao mesmo tempo que ele vai até o banco e debita da sua conta. Porém, esses processos acontecem separadamente. E quando a máquina estava em stand-by, por algum motivo, ela só estava executando os comandos da máquina e não estava informando o banco naquele Ai, momento que cara, tinha muita dinheiro sorte, saindo né? da conta daquela Muita pessoa. sorte. Por esse motivo também ele não conseguia ver o seu saldo. Só que havia aí um probleminha nisso tudo. Dan percebeu também que mais ou menos 24 horas depois do saque, a máquina se reconectava devidamente ao banco e finalmente E debitava aí o valor da debitava, sua né? Aí ele conta, ficava deixando devendo. ali um crédito negativo. E ele descobriu isso ligando basicamente de maneira super obsessiva para o seu banco a cada hora para saber o quanto havia na sua conta após os seus saques fantasmas. Fazendo isso, ele conseguiu obter o horário em que a grana era debitada do sistema do caixa para sua conta, e esse horário era entre as 3 e 5 da manhã do dia seguinte. Gente, ele é muito gênio. Ele é muito gênio. Meu Deus, eu não teria capacidade de raciocinar. Ele sabe o horário que ele pode pegar o dinheiro e ele sabe o horário que vai ser debitado da conta dele, tá ligado? Se ele não foi. Ele deve ter sido preso também. Não sei, velho. Não sei. Mas, porra, se tem história aqui no YouTube, tá ligado? La Casa de Papel sem encostar numa arma. Pois é, caralho. Vamos ver o resto. Meu Dan então Deus. formulou um plano. Tudo que ele precisava era se manter um passo à frente do banco. Durante 24 horas, ele poderia ter todo o dinheiro que quisesse antes que o banco de fato restabelecesse a conexão com a máquina e entendesse que a conta não batia. Então, sabendo de tudo isso, ele resolveu pôr seu plano em prática. Toda noite, ele transferia um valor do seu limite de crédito para sua conta e quando faltasse alguns minutos que ele sabia que o banco ia debitar aquele valor, ele ia lá no Ele caixa botava e de fazia a volta. transferência inversa, para que seu saldo nunca ficasse em negativo. Só que essa Meu transferência reversa Deus. também vinha de lugar nenhum, já que ela era feita usando o valor que o Dan já havia pego emprestado do limite anteriormente. Mas aí que tá o pulo do gato. Ele sempre pegava o dobro do valor para poder cobrir o crédito negativo com metade e poder usar a outra metade para comprar o que quisesse. A transferência só apareceria na conta depois de 24 horas, então é como se ele estivesse sempre pegando dinheiro emprestado e sempre dizendo pro banco: amanhã eu te devolvo, enquanto gasta tudo. Eu sei que pode parecer Calma assim, calma, pera, calma. Eu acho que eu buguei um pouco. Ele pegava, sei lá, tipo, R$ 1.000. Aí, na hora de devolver, ele devolvia, tipo, sei lá, 500, tá ligado? Eu não entendi um pouco direito. Calma aí, deixa eu voltar um pouco. Só pra... Eu talvez seja um pouco burro, não sei. Mas... caixa e fazia a transferência inversa, para que seu saldo nunca ficasse em negativo. Só que essa transferência reversa também vinha de lugar nenhum, já que ela era feita usando o valor que o Dan já havia pego emprestado do limite anteriormente. Mas aí que tá o pulo do gato. Ele sempre pegava o dobro do valor para poder cobrir o crédito negativo com metade e poder usar a outra metade para comprar o que quisesse. Alguém entendeu aí? Sei lá, ninguém liga pra matemática. Ah, ele pegava o dinheiro e devolvia o dobro. Daí ficava com o dobro que ele perdeu. Tipo, ele pegou 100, daí ele devolvia 300 pra ficar com 200 ainda. Que? Gente, eu acho que é porque eu tô com sono, não sei, calma aí. Ele pegava o dinheiro e devolvia o dobro. Tá. Ele pegava 100 e ele devolvia mais. Eu também não entendi. Obrigado, Sherlock. Não sou só eu que sou burro. Meu Deus. Ah, vamos assistir. Foda-se também matemática. Ninguém liga pra porra de matemática nenhuma.
A transferência só apareceria na conta depois de 24 horas, então é como se ele estivesse sempre pegando dinheiro emprestado e sempre dizendo pro banco, amanhã eu te devolvo, enquanto gasta tudo. Eu sei que pode parecer difícil de entender, mas o importante é que funcionava. Imagina o Dan como um prisioneiro que escapou da prisão e o banco como um guarda que passava ali uma vez por dia pra checar se tava tudo ok, e tudo que o Dan precisava fazer era Tá lá voltar na pra cela, cela né? naquele horário ali pra poder passar despercebido. E aí o Caralho. resto do dia ele podia aproveitar sua liberdade, porém, voltar pra cela todo dia no horário certo nem sempre foi uma tarefa fácil. Agora que ele já tinha conseguido uma grana ali, o Dan elevou seu plano pra outro nível e agora ia começar a mais ou menos lavar o seu dinheiro. Na tentativa de fazer o dinheiro Mano, ele girar foi e seus muito lucros genial. mudarem, Dan recorreu a um velho conhecido da sua vida aos 18 anos, as casas de apostas esportivas. E aí Todos vai os perder dias, tudo. após fazer E aí ele vai perder tudo em casa de aposta. Meu Deus. Não, tô brincando. Ele ficou milionário, então ele não vai perder tudo, né? Caralho. seus saques, Dan ia até um bar e fazia diversas apostas em corridas de cavalo, criando até mesmo um time de elite apenas para esse propósito. Dan disse aos seus amigos que estava ganhando uma grana considerável no ramo de apostas e convidou eles para um esquemão onde todo mundo ia apostar seguindo as suas instruções. Só que tinha um probleminha nisso tudo, ele era terrível em apostas. Por sempre ter sido meio viciado nesse tipo de coisa, ele não conseguia fazer apostas de um jeito controlado, então Dan acabava sempre se deixando levar pelo emocional. Então toda a grana absurda que ele estava fazendo através do caixa eletrônico estava indo embora apenas em apostas de alto risco. Se fodeu. Mas ele também é, porra, burro demais, cara. Ele foi. Eu falei. Eu falei que o cara era genial, mas aí nesse ponto também o cara foi. Não, gente, não. Não. Até eu que sou burro, não faria essa burrice que ele fez, bicho. Meu Deus, não. Não aceito isso. Esse foi o início do efeito dominó que quase destruiu a vida do O tigrinho cara. de O seu chefe no mar antigamente. descobriu seus hábitos de aposta e acabou tomando conhecimento também do quanto ele havia gastado nos bares locais com apostas e questionou como que ele havia arrumado quase 50 mil dólares em uma única semana. Dan não soube responder e seu patrão acabou o demitindo. Em uma cidade pequena como a que ele morava, as notícias rapidamente se espalharam e até mesmo a sua noiva havia descoberto que ele havia apostado quase 50 mil em uma semana. Ela O povo vai achar que ele mexe com coisa errada. Lógico, ele tava mexendo com coisa errada, mas não esse tipo de coisa errada que é o fato que ele tava mexendo. O povo vai achar que ele vendia coisas ilícitas. Pela, né? Enfim. perguntou pra ele de onde veio todo esse dinheiro e aí quando ele se recusou a explicar, o noivado simplesmente acabou. E vários amigos fizeram o mesmo. Afinal, o cara tava levantando uma grana absurda e ele simplesmente não podia explicar a origem. É de se suspeitar mesmo que tem coisa muito errada rolando. Em menos de 2 semanas, o cara encontrou um bug que poderia mudar sua vida pra sempre, porém isso também levou ele a perder a sua noiva, os seus amigos e o seu trampo. E pra se recuperar, adivinha o que ele fez? Dan contou tudo pro seu melhor amigo, Mark, que foi um dos poucos que ficou do seu lado, e imediatamente reservou alguns dias pra eles esfriarem a cabeça no melhor quarto de hotel do Crown Melbourne, o cassino onde ele trabalhava quando tinha 18 anos. Lá eles passaram noites apostando, bebendo, gastando, comprando tudo do bom e do melhor, e foi a partir daí que começou o que o Dan mais tarde classificaria como um vício. Quanto mais dinheiro ele ganhava, mais ele queria. Enquanto ficava hospedado no hotel, ele fazia viagem. Gente, vamos lá. Mas aí também o cara, ele tá... E aí, Marquito, boa noite. Gente, mas aí... O cara, ele é muito lerdo, né? Porque, tipo assim, o cara, ele ganha rios de dinheiro numa parada que ninguém sabe que ele vai ganhar. Porque, porra, o cara tá tirando do caixa eletrônico e só ele descobriu essa falha do caixa eletrônico no determinado horário do dia que mais ninguém sabe, porque é de madrugada, tá ligado? E sabe o horário que ele tem que devolver o dinheiro. E também ele já descobriu o horário que ele tem que devolver o dinheiro. Ele não precisa devolver o dinheiro inteiro. Porque o caixa não. Tá ligado? Então, tipo assim, o cara ele poderia ficar de boa, tá ligado? Mas não, o cara ele tava apostando. Era literalmente o tigrinho da época dele. Tá ligado? Meu Deus, o cara ele não. O cara ele foi genial em conseguir perceber um erro no sistema, tá ligado? Ele percebeu o horário que ele deveria devolver o dinheiro. E ele foi burro o suficiente em continuar no vício de aposta, bicho. Meu Deus, não. Eu não aceito Viagens isso. até aquele caixa eletrônico e sacava quantias cada vez mais absurdas, até enfim se tornar um milionário. Dan rapidamente foi perdendo o controle do próprio poder e chamou mais amigos para dias de curtição infinita no cassino. Ele passou a usar ternos claros, a contratar acompanhantes de luxo. Mano, e o governo não percebeu, não?
Tipo, ninguém denunciou, porque, porra, como que ninguém dá. Os vizinhos, ninguém denunciou, ninguém percebeu, nem o governo. Caralho, cadê esse povo que não. Mano, sabe o que que acontece? Que falta, na verdade, aí, onde esse povo mora? Véia fofoqueira. Falta uma véia fofoqueira sentada na porta pra ver ele chegando com carro de luxo, chegando com várias mulheres. Se existisse véia fofoqueira nos Estados Unidos, na porta desse cabinha, ela saberia que ele tá vivendo a vida de luxo do nada, que era pobre e agora tá milionário, tá entendendo? Aí o boato ia se espalhar, mas não tem véia fofoqueira lá. Eu acho que não, né? Agora não pode mais vender OnlyFans? Uai, pode, mas ele não tava fazendo isso. Mas vale a pena porque não perdia dinheiro, então ele só ganhava? Não, ele não só ganhava, porque ele tava perdendo dinheiro na aposta, né? Porque já foi falado no vídeo que o cara era horrível em aposta, que ele nunca ganhava, tá ligado? Então, tipo assim, ele não ganhava na aposta, ele ganhava só no caixa que ele tirava a grana. Até podia denunciar, mas não ia dar em nada, porque como se ele tivesse pegando dinheiro emprestado com alguém. O erro da máquina fazia com que ele só tivesse pagando dinheiro emprestado. Então, mas aí o foda é que, tipo assim, você tem que prestar conta do dinheiro, tá ligado? A vida não é o mar de rosas que a gente pensa. Tipo assim, ah, se eu receber um dinheiro fantasma aqui do nada, tá ligado? Eu tenho que prestar conta dessa grana. A não ser que lá no... Ah, não sei também, né? Não sei como é que funciona lá naquela época e lá nos Estados Unidos. Eu não sei. Foda-se também, é isso. Para si e para os Não seus sei dizer. amigos, e os gastos extravagantes pareciam não ter fim, já que o dinheiro também parecia não acabar. No fundo, Dan sabia que em algum momento a casa ia cair, mas ele pensou que enquanto isso não acontecesse, ele viveria Ele da ia melhor curtir pra forma caralho, né? possível. Dan passou a alugar aviões e encher de Meu pessoas, a dar Deus. dinheiro pros outros na rua, a comprar casas, fazer festas, mas no fim, o que derrubou ele de verdade foi algo muito mais complexo. Dan simplesmente começou a sentir culpa e tristeza. Para manter seu plano funcionando, o cara tinha que voltar naquele caixa eletrônico em específico todas as madrugadas, e isso começou a mexer com a sua cabeça. Toda noite programar ali um despertador pro dia seguinte pra ir até lá de táxi, naquele caixa isolado e tudo mais, começou a deixar o cara meio paranoico. Em um período de meses, Dan já tinha sacado mais de $1,5 milhão e de fato estava chamando a atenção de todas as pessoas possíveis. Ele Meu começou a ter Deus. pesadelos constantes em que a SWAT invadia sua casa e começou até mesmo a achar que qualquer pessoa que tocasse sua campainha era uma agente da polícia disfarçada, e num piscar de olhos simplesmente viver passou a ser uma tarefa quase impossível para ele. Dan começou a ter crises de pânico, ansiedade, taquicardia, e essa é realmente a prova de que fazer a coisa errada pode parecer fácil, mas nem sempre a consciência é tranquila de se sustentar. É, porque, tipo assim, porra, o cara tá mexendo com uma parada que é errado, tá ligado? E ele sabe que é errado. O cara tá chamando a atenção de muita gente, como foi falado no vídeo. Tipo assim, é como eu falei, né? Do nada eu tô pobre aqui e do nada eu tô milionário. A galera que tá em volta aqui, meus vizinhos, minha família, meus amigos, todo mundo vai perceber que eu tô com dinheiro, que eu tô cheio da grana, tá ligado? Do nada. Então, tipo assim, eu talvez fique com medo da galera me roubar, da polícia bater na minha porta, querer que eu preste conta dessa grana, de onde é que tá vindo esse dinheiro. Não sei, tá ligado? Então, tipo assim, eu ficaria que nem ele. Se eu tivesse. Se eu no lugar dele, eu ficaria assim também, maluco, surtado. Eu ficaria surtado. A única solução seria o CAPS. A única solução seria o CAPS. Mas, entendeu? Fora isso, meu parceiro, eu ia ficar surtando. Tá ligado? A polícia bater na minha porta. Tá entendendo? Eu acho que realmente, aí foi triste pra ele. A cabeça dele não aguentou, Dan então pô. decidiu que aquele seria o fim. Ele anunciou aos seus amigos que iria parar de fazer as transferências e disse que eles Eu tenho certeza que se eu fizesse isso aí, se eu tivesse no lugar dele fazendo e eu falasse, gente, eu vou parar com isso aqui, ó. Acabou, quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, se lascou, não vai ter mais. Entendeu? O povo ia chorar nos meus pés. Não, por favor, não para, não para. Eu tenho certeza. poderiam pegar qualquer valor da sua conta por uma última vez até que ele encerrasse tudo. Com Dan parando de fazer as transferências, ele simplesmente tinha uma dívida agora no seu cartão de $1,6 milhão. fudeu Ele muito. decidiu simplesmente deixar por isso mesmo e esperar as consequências virem. Porém, A acontece polícia que bateu elas na porta. nunca chegaram. E é bizarro, meses se passaram, o banco não falou nada e é muito doido ver como que quase $2 milhões assim saindo do banco é praticamente nada, tanto que eles nem perceberam isso logo de início. E pra Meu você ver, essa Deus. história poderia acabar aqui, o cara aproveitou ali $milhões e poderia viver tranquilamente depois, porém o que ele fez foi ligar pro seu gerente do banco e confessar tudo que ele fez, e o gerente Não, gente.
Eu sabia. Eu sabia que a cagada poderia vir de onde a gente menos espera. Meu Deus do céu, eu não sabia. Não. Também ficaria doido, poderia do nada um policial vir na minha casa mandando eu buscar e mandar preso. Olha aí. Tá comendo pão de leite e ele comendo várias coisas boas. Ai, que palhaçada. Mas, porra, o cara foi preso porque não. Eu ainda quero saber se o cara foi preso. O que é que vocês estão rindo, velho? Eu tô falando que o cara comeu várias coisas boas. Vocês estão pensando o quê, seus mentes suja? Hein? Eu tô falando assim, porra, o cara aproveitou, comeu, bebeu, se esbaldou, dançou, foda-se, comprou várias coisas, tá entendendo? E ele mesmo se entregou. Tá vendo aí como eu acreditei no bem? O bem venceu. Ele fez o bem, talvez aos amigos dele. O banco, foda-se o banco. Mas, mas enfim, né? A gente Curtiu. disse que agora esse caso ia estar nas mãos da polícia, porém E mesmo ele se assim os fudeu. meses se passaram e nada aconteceu. Não tinha Não, nenhum indício gente. de que o banco estava investigando, que a polícia estava Não é envolvida nem possível. nada. Tudo estava seguindo normalmente, ele não tinha nada no nome dele e ironicamente isso era tudo que ele não queria. Ele queria logo que as consequências chegassem porque ele sabia que elas iam chegar e ele Gente, mas por quê? Vai viver a tua vida. Você não tem nada pra fazer? Um pano de prato pra. Pano de prato não, umas cuecas sujas pra lavar, uns pratos pra lavar, sei lá, um negócio assim. Regar uma plantinha no jardim, sei lá, porra. Vai viver a tua vida. Você tá. Meu Deus, tu quer polícia bater na tua porta, miséria? não conseguia mais viver com esse peso de, sei lá, abrir Não, a também. porta e aparecer a sua Assim, eu tô falando assim, mas eu também não ia viver. Eu ia ficar com crise de pânico, eu não ia querer sair na rua com medo. Eu ia ser assim também. pote ali. Então, para deixar a história mais bizarra, o cara simplesmente foi na televisão e confessou tudo em rede nacional. Já que o Meu Deus, eu achando que o negócio não poderia piorar. O cara foi na televisão. Ele. Não. Ele foi muito perspicaz agora. Quando eu achei que a história já tava assim no ápice, ele elevou o nível. Eu tô chocado. banco e a polícia não pareciam agir, mesmo que Dan confessasse tudo na frente deles, ele decidiu simplesmente ir até os noticiários para explicar sua história surreal a milhões de espectadores. E aí você já sabe, né, quando um banco começa a ser ridicularizado por praticamente permitir que o cara arrancasse milhões da instituição sem fazer nada, a reputação vai lá para baixo. Afinal, como que eu posso confiar meu dinheiro a um banco que trata o seu próprio dinheiro de maneira tão despreocupada? Existe uma tese no meio disso tudo de que o próprio banco tentou de tudo para que o Dan não fosse preso, porque isso significaria que eles estavam assumindo uma falha de segurança crítica que Pode ter sido isso também. O banco não foi atrás da polícia porque se vazasse a história, a galera ia falar, porra, o banco errou, o banco é uma merda, eu tô confiando meu dinheiro lá, e é isso aí. E aí o banco não vazando a notícia pra mídia, não vazando a notícia pra polícia pra prender o cara, ia ficar por isso mesmo, o banco ia se virar pra poder pagar, porque o banco tem dinheiro pra caralho também, né? E ninguém ia saber. Ele poderia viver tranquilamente, de boa. O banco não ia atrás dele. Ninguém ia saber. O banco e a polícia ia ficar de boa também. Olha aí que massa. Mas ele foi na televisão. Meu Deus. Gente, não. se virasse notícia no mundo inteiro, iria fazer as ações da empresa despencar. Só que E isso não virou. adiantou Olha nada, aí o já que a vídeo. falha virou notícia de uma forma muito pior e muito mais televisionada. E é muito louco Meu pensar em como essa história Deus. se transformou no cara tentando a todo custo ser preso e receber as punições, enquanto a empresa tentava a todo custo com que ele não fosse preso. Depois de um tempo inacreditável de Homem que sacou 1.600.000 agora está atrás das grades. Se fudeu agora. 3 anos, Dan foi finalmente preso por Depois de 111 3 anos. acusações que iam desde fraude e Quantos? Calma aí, eu tô falando por cima do vídeo. editável de 3 anos, Dan foi finalmente preso por 111 acusações que iam desde Meu Deus, 111 acusações. Se fudeu muito. fraude e roubo até falsidade ideológica. Inclusive, para aumentar o circo ao redor do caso, Dan foi preso ao vivo com transmissão na mesma rede de Meu TV na Deus. qual ele foi dar a primeira entrevista. Durante sua prisão, ele também descobriu que o agente do banco com quem tinha conversado nunca sequer contatou a polícia e depois de desligar aquela ligação, ele simplesmente esqueceu do assunto e foi fazer outra coisa. No fim de tudo, É tipo assim. Ah, você tá roubando? Tá bom, eu vou denunciar, viu, meu parceirinho? Se liga aí que eu vou bater na sua porta daqui a pouco, viu?
Desligou. Ah, vai pra puta que pariu, cara chato do caralho. Tu acha que eu vou perder meu emprego? Tu acha que o meu banco vai ser levado o nome pro lixão da caçamba de lixo por causa de tu? Caralho, vou nada, meu parceiro. Eu vou dormir aqui com minha mulher, foda-se. Foi isso que o gerente pensou. Gostaram? O Dan só foi preso Ah, porque um produtor de um dos mesmos programas pro qual ele deu uma meu entrevista ligou pra Deus. polícia e disse que tudo aquilo ia passar em rede nacional e que seria vergonhoso pra todos se nada acontecesse. E pra completar essa história, depois de tantas reviravoltas, o cara passou apenas 1 ano na prisão e depois Não, gente, esse cara ele tem muita ele sorte. foi liberado pra poder viver sua vida com tranquilidade. Em maio de 2016, ele já era um cara livre e só precisava cumprir ali alguns serviços comunitários por mais algum tempo. Não, esse cara ele é muito sortudo. Ele é muito sortudo. Ele fez a parada há não sei quantos anos atrás. Aí depois ele ficou solto durante 3 anos. Aí quando ele foi preso, ele só ficou preso durante um ano. Com 111 acusações. Quando o cara falou no vídeo 111 acusações, eu jurei que ele ia ficar, tipo, pra sempre lá dentro. Tá ligado? É, parabéns, parabéns. Eu acho que Deus tem os seus favoritos, porque eu não tenho Ele passou sorte a trabalhar desse como jeito assim. lojista ganhando $12 por hora e até hoje ele conta sua história para veículos de comunicação, jornais e até escritores que estão interessados em fazer um livro sobre o caso. Aliás, eu falei aqui algumas vezes em como isso parece uma história de filme e de fato existe um filme em desenvolvimento sobre a história do Dan que ainda tá em fase de produção e vai se chamar Cash Out. Então ele ainda vendeu os direitos da história pra fazerem filme. Então ele ainda ganhou com isso. Olha aí que massa. Porque se você parar pra pensar, o caso do glitch do ATM fala sobre muitas coisas. Primeiro, sobre a ineficácia da justiça em resolver um caso onde ele simplesmente não tem interesse. Segundo, um homem que teve tudo o que ele sempre quis e percebeu que nada aquilo completava. E terceiro, como que um glitch transformou um cara em milionário literalmente da noite pro dia. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo sobre o Maximilian, que aos 17 anos foi dono de um enorme... Gente, sinceramente, o cara, ele. Palmas aí, chat, pra ele. Clap, clap, porque, caralho, o cara, ele foi assim, o ápice da genialidade e ao mesmo tempo perdeu tudo. Meu Deus, eu queria muito que eu tivesse uma sorte assim, que nem essa, entendeu? Porque, caralho.